Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Vamos começar mais uma série, queridos, nesse mês de outubro, para trazer orientação para a sua vida, trazer direção, cura de Deus e trazer, querido, o reino dos céus para dentro de nós. Afinal, o reino dos céus, como está escrito na palavra de Deus, não é comida nem bebida, o que significa que o reino dos céus não são coisas materiais que nós pegamos simplesmente com as nossas mãos, efêmeras e passageiras, mas é aquilo que o Espírito Santo, ele é dentro de nós. Lembre-se, você é o templo do Espírito Santo e é ele que traz esse reino e ele coloca esse reino em movimento dentro das nossas vidas. Então isso é extremamente importante, queridos, que nós possamos nos cercar de toda a boa palavra que vem do céu sobre as nossas vidas, para que a gente possa ter cada dia mais clareza da presença de Deus, do Espírito Santo em nós, e nós podermos viver esse reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito que o Senhor ele tem para nós. Afinal, como está escrito na palavra de Deus, o reino dos céus está dentro de nós, o próprio Jesus, ele falou isso. Então, a cada dia que você vai permitindo que essa palavra atinja seu coração, você vai dando a oportunidade de uma construção nova, de um reforço novo dentro desse reino que o Senhor está construindo. E a partir dessa ministração, dessa palavra, o Espírito Santo ele tem matéria-prima para trabalhar dentro de você e ir trazendo a semelhança de Cristo Jesus nas suas ações, nas suas atitudes, no seu comportamento, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, em tudo. Então eu espero que mais nessa série, que ela te ajude a lidar, porque a nossa série, o nome dela é Lidando com a Oposição como Jesus. Então eu espero que ela te ajude, queridos, a você lidar com as oposições da vida. Nós estamos sempre passando pelas oposições, Não é simplesmente uma oposição que é feita por pessoas, mas é feito também pelos espíritos malignos. É feito também, querido, dentro do nosso próprio interior, Quantas coisas que estão dentro de nós e elas acabam jogando contra a nossa vida. Pensamentos de culpa, medo, ansiedade, tantas e tantas coisas que nós acabamos auto-sabotando a nossa vida. Estão lá, jogando contra nós. Então, como lidar com as situações e com as palavras e com as ações de fora, mas também com essas situações que acontecem dentro de nós e também o mundo espiritual, como que Jesus faz? Então essa nova série, que eu gostaria de trazer algumas ministrações referente a isso, para te ajudar de alguma forma, que realmente do céu, da palavra do Senhor, te ajudar, você ter uma orientação de como lidar, como que Jesus fazia, porque se teve alguém que passou por essa terra e sofreu oposição desde o começo, foi o Senhor Jesus Cristo, principalmente dentro do seu ministério. Não foi nenhuma nem duas vezes que ele sofreu uma oposição tal que queriam tirar a sua própria vida. Foi apedrejado, tentaram lançar ele de um monte muito alto e fizeram tantas coisas para ele, Sempre tinha um grupinho ali tramando contra a vida dele, mas ele sabia qual era o seu propósito, sabia o que o Senhor Pai, o nosso Pai Celestial havia reservado para ele, e ele cumpriu até o fim, mesmo com as oposições. E teve um momento na vida dele que ele sofreu muitas oposições, que ficou registrado na palavra de Deus, que foi os seus últimos momentos nessa terra, quando ele estava dentro lá de Jerusalém, no templo principal, fazendo os seus ensinos, curando as pessoas. E então várias seitas, vários grupos religiosos vinham ali para tentar ele, para lutar contra a sua vida. E aí ele tinha uma resposta sempre para tudo, Jesus, ele nunca foi a pessoa do óbvio, ele sempre tinha uma resposta que ninguém esperava. E isso é algo maravilhoso, que só pode vir mesmo do coração celestial do nosso Jesus, coração que foi colocado dentro de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, querido. Então isso é maravilhoso, nós temos essa verdade estabelecida em nossos corações e nós precisamos permitir também que a forma como o Senhor Jesus ele lidava com a oposição do seu dia a dia, daquilo que se levantava contra ele, que nós possamos também, queridos, ter a oportunidade de fazer aquilo que ele fazia, para que a gente possa colher também aquilo que ele colheu, para que a gente possa ter também consequências que são planejadas de Deus para a nossa vida, em relação ao nosso crescimento e tantas outras coisas para nós, querido. E a primeira
que é a oposição aqui que ele sofreu, uma das primeiras que ele sofreu, né? Aqui da nossa série que eu quero compartilhar com vocês, está em Lucas, no capítulo 20. Eu vou ler apenas o versículo 24 e o versículo 25. E é aquela parte onde eles tentam pegar Jesus, né? Fazer uma das suas pegadinhas em relação ao tributo. Se eles deviam pagar tributo a César, né? Então o versículo 24 e 25 ele é o compêndio daquilo que estava acontecendo. O Senhor Jesus ele fala assim: mostrai uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo eles disseram: de César. Disse-lhes então: dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você lembra? Jesus ele tinha acabado de fazer aquela parábola sobre os lavradores maus, e aí os escribas, os religiosos sabiam que ele estava falando dele, e então eles vão lá, contratam, né, chamam pessoas para se fingirem de justos e irem lá falar fazer uma pegadinha com Jesus, porque eles queriam colocar ele contra o poder de Roma. Então queriam causar essa aflição para ele, esse problema. E aí ele descobre isso, né? Ele pega isso, ele sabe o que está acontecendo, ele percebe isso, e aí ele dá uma resposta que realmente ninguém esperava, que é essa que nós lemos. Eles chegam lá e falam: Senhor, nós temos que pagar tributo a César. Ele pede uma moeda, eles dão a moeda e perguntam, né, de quem é a efígie nessa moeda. Ele fala assim: de César. Todos respondem, e ele fala assim, então, né, você pode dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficam então calados. E queridos, uma das primeiras coisas que o Senhor colocou no meu coração é justamente em relação a essa moeda, quando ele pergunta, né, a efígie, né, de quem que é o rosto, a inscrição aqui nessa moeda. E aí as pessoas falam: de César. Então, queridos, aquela moeda, ela passa a ter valor corrente dentro do mercado para ser lá comercializada. Ela tem o seu valor justamente porque ela recebeu aquela marca, né? Então a marca do rosto, né, da inscrição do rosto de César, da figura naquela moeda, então dava para ela um valor dentro daquele comércio, dentro daquele mercado, que talvez em qualquer outro lugar distante ela não teria nenhum valor sequer, mas lá ela tinha um valor estabelecido, né? Porque ela tinha aquela inscrição, queridos. E pensando sobre isso, uma das primeiras coisas que eu vejo que existia na vida de Jesus, para que ele pudesse fazer, né, justamente lutar contra a oposição que se levantava contra ele, é justamente o seu valor. O Senhor Jesus, ele sabia qual é o seu valor, assim como naquela moeda, por causa daquela inscrição do rosto de César, da figura de César, existia um valor claro. Todos sabiam qual é o valor daquela moeda. O Senhor Jesus também, ele tinha muito claro isso, porque ele tinha, né, ele é, na verdade, a marca do nosso Pai Celestial, do céu. E ele tinha esse valor muito claro dentro do seu coração. Quando nós temos o nosso valor muito claro dentro do nosso coração, queridos, ele serve justamente como uma força dentro de nós, que faz com que essa força contrária, essa força da oposição seja colocada para fora. Normalmente a oposição ela vem como uma força para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, questionando aquilo que nós estamos fazendo. Mas você está fazendo isso, mas quem é você para fazer isso, né? Então tem um mundo espiritual que vem justamente questionar o que nós estamos fazendo, principalmente, né, quando é algo de bom, algo importante, algo que vai ser realmente de bênção para nós a médio e longo prazo, e para as pessoas que estão ao nosso lado, para a cura do ambiente onde nós estamos e tantas coisas. O mundo espiritual ele vem justamente com essa oposição sobre a nossa vida. Você lembra daquela história lá de Daniel, quando ele estava lá orando e jejuando, esperando justamente que o anjo trouxesse uma resposta para ele. E aí quando o anjo chega e fala assim: olha, Daniel, desde que você começou a orar, a resposta veio, mas o que aconteceu foi que nós sofremos oposição no caminho, né, do príncipe da Pérsia, e aí tivemos que resolver lá esse problema primeiro, para depois vir trazer a resposta, a mensagem para você. Então o mundo espiritual ele faz essa oposição, queridos, dentro dos nossos corações.
ele lança palavras, né, de morte dentro da nossa vida que chegam justamente parecendo que é a nossa própria voz ou então a voz de outras pessoas, mas a gente percebe, se você está andando com Cristo, que é o inimigo atentando contra a sua vida, para questionar aquilo que você está fazendo e que vai ser importante para você, para as pessoas que estão ao seu lado. O que ele quer fazer com isso? Questionando aquilo que você está fazendo, ele quer ir mais para dentro ainda, que é justamente questionando o seu valor, porque a gente só faz algo que é algo que reflita quem nós somos, né? Quem nós temos a certeza. Então, se eu tenho a certeza, por exemplo, que eu sou um mecânico bom, que eu sei mexer com o carro, então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o carro, eu vou consertar os carros. Por quê? Porque isso é uma expressão daquilo que eu sou. Eu tenho essas habilidades, estão dentro de mim, eu sei quem eu sou, então eu levanto todos os dias para me fazer isso. E assim por diante. Estou pegando só um exemplo, uma figura, para que a gente entenda, mas aquilo que nós fazemos é a expressão de quem nós somos. E a intenção do inimigo de nossas almas, a intenção justamente daquelas coisas que foram depositadas dentro de nós de maneira negativa, né, quando nós estávamos no mundo, daquelas mágoas, daquelas coisas que ficaram realmente dentro de nós, que estão ali para nos fazer sofrer, e sempre que a gente fica de frente com alguma oportunidade, com alguma bênção, aquilo começa a nos questionar, é justamente chegar e destruir o nosso valor, isso que o inimigo quer destruir, é justamente isso que ele trabalha 24 horas por dia para trazer mal para dentro de nós, e também usando também as pessoas, usando o ambiente, usando situações, quantas situações legítimas, uma falta de um emprego, ou uma doença que chega na família, ou então um relacionamento que é destruído, que chega para questionar a nossa identidade, que tirar o nosso valor, que nós não temos valor, que nós não valemos nada, que a gente nunca vai conseguir, nunca vai dar certo na vida, dá certo para os outros, mas não dá pra gente. O que isso está acontecendo, querido? É uma força contrária que está vindo sobre nós. E não basta apenas a gente, com a força do nosso pensamento, né? Muitas pessoas que aderem muito forte a essa questão de coaching, né? Essa questão de trabalhar simplesmente pensamento positivo, programação neurolinguística, essas questões que são simplesmente voltadas ao ser humano, né? Que a força vem do ser humano. Então, queridos, isso é muito pouco, porque ela pode sim se levantar como uma barreira contra aquilo que está vindo para nos matar, né? A oposição que vem contra nós, mas é pouco. A nossa força ela é pequena diante, por exemplo, do mundo espiritual. Se nós não tivermos justamente a ajuda de Deus nessa hora, a gente não vai conseguir realizar essa barreira contra as oposições da vida. E mais, não é só levantar uma barreira, mas é colocar para fora mesmo, é destruir essa força contrária que vem contra nós, é realmente passar por cima dessa oposição para que a gente possa conseguir conquistar, né, aquilo que é importante para nós, que é o propósito de Deus para nossas vidas. Então não se iluda, né? Sempre que você se levantar para fazer algo que é importante para você, para sua família, sempre a oposição vai chegar ali. A oposição ela vem questionando aquilo que você faz, mas a intenção é que ela destrua quem você é. Uma vez destruído quem você é, que do propósito de Deus não acontece em nossas vidas. Mas nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo aqui, quando ele fala sobre essa moeda. Todos sabiam qual era o valor dela, queridos. Então, essa moeda só tinha esse valor específico porque tinha marca lá de César, na figura de César, ali naquela moeda. Da mesma forma, tinha isso em Jesus. Jesus sabia quem ele era, queridos. Jesus sabia que ele era realmente o Messias, que ele era o Cristo, ungido de Deus. Por todos os momentos ele foi questionado, ele foi colocado oposição contra ele. Você lembra lá no deserto, quando ele jejua 40 dias e 40 noites? Oposição de Satanás, oposição do inimigo de nossas almas, de pessoas que estavam próximas dele. Você lembra quando Pedro quer chamar a atenção dele? Nossa, não faça então mal dele. Ele fala assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Então, que as oposições acontecem em todos os ambientes, em todas as formas. Agora, nós podemos nos levantar contra tudo isso, queridos, e justamente colocar isso para fora, empurrar para fora das nossas vidas
Desde que você conhece o seu valor, se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, querido, Ele tem uma marca de Deus na sua vida, o penhor de Deus está sobre você, o penhor de Deus chama-se Espírito Santo de Deus, Ele mora em você. Então quanto mais você tem relacionamento, quanto mais você traz a sua mente consciência, eu sou o templo do Espírito Santo, o Senhor mora em mim, eu não estou sozinho. Quanto mais você vai buscando a palavra de Deus, qual é o seu valor, o valor que Deus está colocando sobre a sua vida, queridos, mais você tem a força dele para enfrentar as oposições da vida. Então, para nós começarmos essa série, uma das primeiras coisas que você tem que ter para lidar com a oposição como Jesus é saber qual é o seu valor. Você sabe disso, querido? Isso é claro para você todos os dias, né? Quando você está diante de um problema, você fica só pensando no seu problema, você faz um recuo para lembrar que você tem valor e o seu valor é maior do que aquele problema ou do que aquela oposição que está se levantando contra você, queridos. Quando uma palavra é lançada, quando o inimigo fala alguma coisa contra a sua vida, o que você fica? Você fica com aquilo dentro de você, remoendo, olhando, ouvindo várias vezes, ou você faz esse recuo para dentro para lembrar que você é templo do Espírito Santo e não precisa de nada daquilo que essa oposição está tentando empurrar para dentro do seu coração, da sua vida, para fazer você parar. Você tem valor, queridos, para Deus. Isso não pode ser apenas uma informação, tem que ser a verdade que nós vivemos. E essa verdade que nós vivemos faz com que a gente tenha força para lutar contra as oposições e lidar com elas como Jesus lidava. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.